Isso mesmo. Então, a palavra grega metamorfose é muito conhecida porque a gente sabe dessa metamorfose que nós vemos aqui na frente. Uma borboleta surge de uma lagarta feia, né? Um animal que só come, né? Devora e destrói plantas bonitas, né? A gente acharia que é meio inútil esse animal, a lagarta, tem até veneno e etc. Não é muito bem-vinda quando nós vemos ela, mas ela se transforma nesse animal maravilhoso, tem muitas cores diversas. Esse é bem especial porque é brasileiro, né? E ele tem umas coisas especiais que vamos ver hoje. Mas vamos começar com um versículo bíblico e entrar no assunto. E esse está escrito em Isaías, capítulo 28, 16. Vamos abrir juntos e depois tentar entender o que tem a ver com a metamorfose, porque tem a ver. Isaías 28, 16. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Tem traduções que traduzem assim: aquele que confia não corre desesperadamente. Aquele que confia não foge, porque ele está alicerçado, ele está em cima de uma coisa sólida. Uma pedra, ela é algo bem soberano, especialmente quando se trata de uma pedra de montanha. Ela está ali, o tempo passa, as coisas mudam, né? As pessoas nascem, crescem, ficam velhas, morrem, mas a pedra fica sempre igual. É uma expressão de soberania. E quem crê nesta rocha escolhida, que a palavra de Deus nos apresenta, é a rocha da salvação, a rocha eterna. Ele sabe que não precisa se preocupar com circunstâncias, pois ele, a rocha eterna, tem tudo sob controle. E esta rocha é a rocha da salvação. A Bíblia apenas diz que devemos correr uma vez, e aí sim precisamos correr, né? Está escrito em Gênesis 19, versículo 17, não precisamos abrir, mas aí o anjo diz para o Ló e sua família: corre, foge, salva tua alma. Para ser salvo precisamos correr até a rocha da salvação. Não é esta montanha, se trata do Salvador Jesus Cristo. A Bíblia compara Jesus com uma rocha, né? Temos referências onde a Bíblia diz, 1 Coríntios 10, a rocha era e é o Cristo. Jesus Cristo é essa rocha eterna, a rocha salvadora, a rocha da salvação, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Tem muitas referências sobre ele. E nós queremos, quem ama a Deus, ele sente uma vontade muito grande de transformação. Nós queremos metamorfose. Como podemos consegui-la? O segredo da metamorfose é que ela vem de Deus. Nós mesmos não podemos forçar nada para que ela aconteça. Se ela acontece, ela tem que acontecer da parte de Deus. E é isso que vamos aprender hoje, e precisamos mesmo crescer nessa questão, porque é uma questão muitas vezes não entendida pelos filhos de Deus. Os filhos de Deus muitas vezes correm e ficam desesperados para conseguir alguma bênção de Deus. Mas a palavra de Deus diz: quem crê não corre desesperadamente. Ele tem a rocha. E quem aprende a
manter silêncio e só confiar nesta rocha, ele vai experimentar o poder da presença de Deus, que é um poder transformador. Tá, tem muitos exemplos que provavelmente você sabe da sua vida, onde você correu, onde você ficou desesperado. E a nossa reação normal, quando algo não dá certo, a gente começa a ativar tudo, né? Nosso senso, cérebro começa a pensar e nós queremos mexer, queremos nos ajudar. Esse é um ser natural nosso. Nós queremos controlar as coisas, nós queremos mandar em tudo para no final dar exatamente certo, entre aspas, né? Para funcionar do jeito como eu quero que funcione. Esse que a gente acha que é certo. Mas na caminhada com Deus, nós aprendemos que certo é só quando acontece como Deus quer. E que diferença quando as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Então vamos já ver uma referência antecipadamente em Romanos 12, depois eu vou mostrar de novo, mas vou enfatizar uma outra referência, e já vamos ver essa palavra metamorfose, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Alguém poderia ler? Vamos ler só o versículo 2. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformação para o quê? Para nós reconhecermos e praticarmos a vontade santa de Deus. E enquanto a gente corre e quer resolver as coisas, nós muitas vezes brincamos de deuses. Nós que dominamos as coisas, somos nosso próprio Deus, e aí no final temos acidentes acontecendo. Ainda somos lagartos, né? Não conseguimos muita coisa. Em termos da eternidade, do ponto de vista de Deus, não conseguimos nada desse jeito. Precisamos de transformação. E aqui onde está a palavra transformação, está a palavra metamorfose. Metamorfose. E metamorfose significa uma mudança de dentro para fora. Uma mudança de dentro para fora. É a mudança que a palavra de Deus mostra aqui. Em nossos corações tem que começar uma mudança. E essa mudança precisa de tranquilidade. Então vamos rapidinho voltar aí para trás. Para chegarmos a esse alvo, da mudança de dentro para fora, precisa de silêncio. Nós somos pessoas que vivem rapidinho movimentando-nos, e aí o que conta é o exterior. Mas Deus é um Deus das coisas interiores, e por isso Ele quer silêncio. Uma referência preciosa está escrita no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, vamos abrir. São os versículos 12 e 13. Elias está em ação, ele está correndo, ele fugiu de uma grande adversária que queria matá-lo. E aí Deus conduz ele e o coloca num lugar silencioso. Primeiro rei está aqui na frente também, 19, versículos 12 e 13. E agora Deus tem que esperar até que ele fique silencioso. E olhe como Deus encontra o Elias. Versículo 12 e 13. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo
houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. É este o silêncio que transforma vidas. A presença de Deus no silêncio é algo precioso que o cristão precisa conhecer, porque senão não há metamorfose. Se você quiser experimentar metamorfose, você precisa ter encontros reais com o seu Senhor no silêncio. No silêncio, aqui na brisa suave, silenciosa, estava a presença de Deus. A presença de Deus poderosa que pode transformar nossas vidas. Moisés experimentou isso. Um Deus que agia silenciosamente e se tornou assim a pessoa mais mansa, na terra. Davi aprendeu isso. E temos muitos salmos direto falando: fique silenciosa minha alma. E nós vemos no silêncio da morte de Cristo a maior vitória acontecendo. O silêncio é essencial se quisermos experimentar a transformação e o poder transformador de Deus. Por isso, seja silencioso. E a palavra de Deus fala também de tranquilidade. Interessantemente, o profeta Isaías conhecia isso e ele fala isso em Isaías 30:15. Vamos também abrir e conhecer e saborear esses versículos, porque é a palavra de Deus. Então, Isaías capítulo 30, versículo 15. Então vamos lá. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. E aí continua que eles queriam montar cavalo, Expressão de poder. Eles queriam o seu próprio poder e deixaram para trás o poder de Deus, que estava escondido no silêncio da comunhão com Deus. Deixe-se desafiar para procurar o silêncio da comunhão com Deus na sua vida. Isso aí não é só ouro, é muito mais. Você vai experimentar transformação da sua vida. Talvez que você ansiosamente estava esperando há muito tempo. Tranquilidade, é algo que no mundo está em falta. Eu lembro que eu tive eu desmaiei várias vezes em casa e eu percebi que na hora quando o corpo, eu estava deitado na cama e o corpo acordou e se manifestou, algo está errado, Aí, gente, a sensação minha foi: eu preciso me levantar, fazer exercício, E eu fiz isso. Eu fiz um exercício, é claro que orei também, Não sou bobo, Mas a burrice estava nisso que eu tentei fazer exercícios, E aí eu desmaiei e levei uma queda feia. Ana Rosa estava do meu lado, minha esposa. E depois dessa queda feia, que tive um calo bem grande aí, como presente, a minha esposa cuidou de mim. Foi uma fase aí, não foi nada grave, mas depois, quando eu me sentia mal, ela me segurava na cama, porque eu tinha essa vontade de levantar e sair e fazer coisa à toa. E assim, muitas vezes, quando vem situações que nos apertam, onde nós sentimos que queremos fugir fazendo coisas. Muitos fogem no mundo do trabalho. Está certo trabalhar,
mas é perigoso a gente só trabalhar. A gente só faz aquilo, está sempre movimentando-se, mas não pensa, não tem nenhum momento reservado para Deus. E Deus fala, sua força está na tranquilidade, no silêncio, e não no seu corre-corre do dia a dia. Lembram de Moisés? Eu falei de Moisés. O silêncio vitorioso que ele experimentou foi lá no alto, enquanto os outros estavam combatendo, teve gritos, teve barulho, ele estava de mãos erguidas, e a vitória dependia somente de Moisés, a Bíblia nos conta. Enquanto ele tinha as mãos erguidas, enquanto ele ainda estava concentrado em oração, a vitória acontecia. Quando as mãos abaixaram, ele estava cansado e a oração ficou desconcentrada, aí acontecia derrota. Então, felizmente, teve ajuda para manter esse silêncio, esse relacionamento silencioso com Deus. Gente, nós precisamos animar uns aos outros para procurarmos juntos esse silêncio com Deus. Se você ainda não tem um irmão parceiro, então procure um para ter um silêncio com Deus. Juntos nós nos ajudamos, nós nos animamos, mas precisamos procurar esse silêncio, se tornará prazeroso mesmo para nós todos. Tá. Agora, mudança de dentro para fora, nós vimos o Romanos 12, 1 e 2. Mateus 23 nos mostra a tendência perigosa de nós fixarmos nossos olhares nas coisas exteriores. E Mateus 23 é um capítulo muito forte. Jesus está falando com os fariseus e ele não está usando palavras moles, não. Ele está falando severamente. Mateus 23, versículos 25 a 26. Mateus 23, versículos 25 e 26. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. A palavra que seria contra a metamorfose é o disfarce, a mascarada. Hipocrisia é isso. Hipocrisia é atuar, colocar uma máscara na frente, fingir que sou alguém e algo que não sou. E não é isso uma transformação, né? É apenas uma mascarada, é um disfarce. Mas transformação, metamorfose, tem que ser por dentro. Um crescimento invisível, silencioso, né? As coisas mais bonitas, mais preciosas, de repente crescem escondidas e estão ali. As preciosidades da natureza, né? É silêncio. Esta palavra, silêncio. Ou ela grita? Nada, né? Não faz nenhum barulho. E ela está sendo desprezada por causa disso, né? Tem uma referência onde Deus reclama: vocês desprezam as águas preciosas de Siloé, né? Do Siloé significa o enviado, né? Essa palavra, silenciosa. Mas quando nós procuramos essa palavra silenciosa, ela se tornará para nós vida e poder. O Evangelho para nós é poder de Deus, se não desprezarmos Ele, é claro. Então, os hipócritas querem soluções rápidas, atalhos por fora, mas não querem mudanças por dentro. Nunca vou me esquecer do incidente na minha sala de biologia, onde o professor tinha dois grupos brigando, um com o outro. Aí o professor parou a aula e falou: olha, não, vamos continuar a aula, porque temos que resolver essa questão. E aí, vamos resolver? De repente um aluno, acho que já contei, um aluno falou: gente, eu não quero mudar não, vamos continuar a aula, por favor, professor. E eu já tinha me alegrado da aula ter parado, né? Mas
Eles não queriam mudar. Porque de repente, se tivesse uma discussão e as pessoas colocariam os problemas à luz do dia, alguém teria que mudar afinal. E aquela aluna falou que muitos só ousam pensar: não quero mudar. Por isso, não quero o silêncio da correção na presença de Deus. Interessante, porque a gritaria depois continua, a briga continua. É um problema. E estamos vivendo em tempos onde a superficialidade é moda, né? As pessoas preferem ser superficiais. Quanto mais gritaria, melhor, né? Quanto mais show, melhor. Nada contra um show bom, né? Se é chamado de show, tudo bem. Mas o problema é que se não tiver nada por dentro, nós ficaremos sem o melhor. Seremos carcaças, sem nada interiormente. Isso não pode, não deve acontecer. Não é a vontade de Deus. Então, Deus não é inimigo das festas, né? Mas nas festas há muito barulho e há muita superficialidade. Mas precisa ter uma festa de silêncio na comunhão com Deus. E essas festas estão faltando também nas igrejas, né? Há muita movimentação, muitas vezes nós nos movimentamos exteriormente, mas não somos capazes de ficar em silêncio perante Deus. Deixamos isso para os missionários, para os pastores, mas não é uma tarefa sua e minha. Vivemos na comunhão com Deus. Jesus nos salvou para que tenhamos tempo com Ele. Como vai ser o tempo de silêncio? Nós chamamos de tempo de silêncio. Não sei se você já ouviu esse termo. Sua comunhão com Deus. Depende tudo disso. Que nós procuremos isso fervorosamente. Tá. Alguns vão dizer: mas que isso? Deus não é um Deus de passividade, Ele é ativo, Ele sempre faz. Verdade, verdade, Ele sempre está agindo. Mas Ele não é aquele cara que se gaba, que faz barulho. Não sei se você já percebeu isso, né? Aqueles que são mimados, que percebem como Deus ouve suas orações constantemente, né? Nesse sentido, muitas vezes somos mimados. Deus ouve nossas orações, mas já percebeu como Deus faz? Ele faz sem escândalo. Às vezes eu me lembro de orações que eu fiz e tinha esquecido que eu tinha orado. Depois que Deus deu, eu pensei: uai, naquele lugar ali eu pedi. Eu lembro, eu pedi por um apartamento nesse lugar, nessa região, e Deus nos deu, na Alemanha ainda, um apartamento bem barato, né? Para nós e para mim. Foi naquele lugar, mas eu tinha esquecido um bom tempo que eu tinha orado. Interessante. E assim os maiores milagres crescem no escondido. Não é para também a gente nos gabar e falar os milagres de Deus para todo mundo, porque não é o jeito de Deus. Enquanto tem muitos que gritam e falam sobre os milagres, né, que aconteceram, Jesus mesmo não fez isso. Pelo contrário, Ele incentivou para: não fale para ninguém, né? Enquanto Ele falava, eu já sabia que Ele ia falar. Mas Ele falou isso porque não é o principal o assunto de escondermos tudo, mas o principal é que nós não fiquemos superficiais, barulhentos e empolgados de maneira errada. Porque o cara que está empolgado demais erra mesmo, se desconcentra. E nós estamos numa luta. Temos uma luta bem real. Aqui forças e poderes estão atuando que nós não imaginamos. O diabo existe. Ele é uma força real, mas ele embaça a nossa visão. Ele nunca vai apontar onde ele está trabalhando. Muitas vezes ele está trabalhando justamente na hora de ouvir a pregação. Você está distraído, não sabe por quê. Lute para se concentrar, para receber
o nutrimento da palavra de Deus. A palavra de Deus não se trata aqui de fazer uma arte bonita de falar. A palavra de Deus é nutrimento para a sua alma. Você tem que aprender a comer, a mastigar, não só a engolir, né? A mastigar, a pensar, a averiguar e então receber a força que esta palavra nos traz. E isto é luta. Gostaria de apresentar um lutador, só um, tem muitos exemplos, tivemos o Moisés também como exemplo, mas vamos ler Colossenses 4:12. Alguém poderia ler em voz alta, por gentileza? Epafras, que é um de vocês, que serve de Cristo Jesus, que envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então, novamente, o alvo de tudo é a vontade de Deus. Acertamos a vontade de Deus, acertamos o alvo. É o melhor que podemos acertar. Onde a vontade de Deus está acontecendo, puxa, os milagres de Deus acontecem de maneira silenciosa, maravilhosa. E aqui o homem, o Epafras, ele é nos apresentado como um batalhador, um lutador, mas silencioso, um que luta uma luta invisível. Ele não está brigando nas ruas, né? Não está brigando com as pessoas, sacudindo, você tem que mudar, cara, você está muito errado, né? Não é isso. Jesus também não fez isso. Mas ele orou e ele nos ensina a oração como meio principal de influenciar o mundo invisível, de influenciar almas, de ganhar almas para Cristo. E ganhar pessoas para fazer a vontade de Deus. Quanto trabalho nós damos a Deus para mudarmos nossas opiniões para fazer a vontade dele. Quanto trabalho Deus tem comigo para me mostrar a sua vontade. Muitos oraram por mim e felizmente eles oraram porque houve transformação, mas precisamos de mais. Nunca fiquemos satisfeitos com aquilo que nós temos, porque a luta é necessária. Um rapaz que viu uma borboleta dentro do casulo e ele pega uma faca e pensa, coitadinha, ela precisa de ajuda. Ele corta cuidadosamente e abre o casulo para ela sair. E quando ele faz isso, ele pensa daqui a pouco ela vai voar mais vigorosamente, mas acontece o contrário. Aquele animal tão bonito morre porque nessa luta de sair sozinho do casulo, a transformação que já aconteceu, né, se torna visível. E Deus nos deixa, nos coloca em limites e circunstâncias desagradáveis. Todos nós temos isso, adversidades. E nessa luta de sairmos, de quebrarmos os limites temporários para levantar voo para as coisas eternais, né? Que dimensão, que quebra de dimensão quando a gente vê a eternidade. Que diferença entre o aqui temporário com a eternidade de Deus, que diferença. Então essa precisa ser uma luta de cada um. Lute para sair, não só dar uma olhadinha para fora para ver o mundo de Deus, não, para levantar voo mesmo, para curtir e saborear a liberdade dos filhos de Deus, pela qual Jesus lutou na cruz, dando sua vida. Então, é uma luta, sim, com certeza. Tem mais uma coisa maravilhosa e que é da nossa borboleta brasileira,
em alemão se chama Morpheus, não sei como vocês chamam ela, essa azul. Mas ela é transparente na realidade, e ela é uma borboleta que não tem nenhum pigmento de cor, porque tem umas que tem, e ela não tem nenhuma pigmentação de cor, e mesmo assim as cores dela brilham maravilhosamente. É um segredo sensacional, típico, clássico de Deus. Deus fez silenciosamente essas coisas aqui, parecem árvores de Natal, e elas refletem a luz e jogam a luz, mudam as ondas da luz, ou reforçam as ondas azuis da luz e deixam as outras ondas passarem. E é uma grade, são fotos dessa borboleta maravilhosa, que está em cima das asas. Como que alguém pode negar o poder da criação de Deus? Para mim, quando eu vejo isso, é algo incrível, porque nós vemos a grandeza de Deus nisso tudo. Essa transformação acontece em poucas horas naquele casulo, né? Da lagarta feia para uma coisa tão maravilhosa, onde a cor maravilhosa da criação é destacada, né? Então, transparência é também algo que nós precisamos ter, porque quando a gente é transparente, significa que não mantemos nada escondido, que nós andamos na luz de Deus, que nós andamos na verdade. E quem anda na verdade tem uma vida transparente e íntegra, é um termo de integridade. Filipenses 1:10 e Filipenses 2:15 falam sobre isso. No final, eu gostaria de destacar uma coisa. O termo transformação aparece também em Mateus capítulo 17, os versículos 2 e 8. E foi quando Jesus subiu aquele monte. E quando ele subiu, ele orou e ele foi transformado perante os seus discípulos. E depois, tudo passou. Há várias coisas que aconteceram, mas no final nós lemos no versículo 8, um versículo essencial para a metamorfose. Versículo 8, está escrito: e erguendo eles, os discípulos, os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ver Jesus, contemplar a Jesus silenciosamente. Nós esquecemos a nós mesmos, não fazemos muito barulho de nós mesmos, não nos importamos com nossos assuntos, porque vemos a glória de Deus em Jesus. E, gente, Jesus aqui estava não mais com aquela glória exterior, mas os discípulos viram a glória interior, de silêncio, de Cordeiro de Deus. Jesus veio para se sacrificar por nós e viver o amor divino, que ultrapassa todos os limites e que quebra todos os laços, os mais poderosos laços da morte e do pecado. Ninguém pode com ele. Podemos ficar tranquilos. Vamos contemplá-lo. Na medida que a gente contempla ele silenciosamente, seremos transformados. É um segredo, mas vale a pena experimentar. E nós somente vamos experimentar se nós mudarmos nossa rotina do dia a dia e dermos espaço ao tempo de silêncio intensivo com Deus. E aí vai se cumprir o que está escrito em 2 Coríntios 3:18: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Aí estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.